Olá, estamos no segundo módulo do curso. É importante lembrarmos que o nosso objetivo final é contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema Único de Saúde, SUS, por meio da assistência farmacêutica. Para isso, precisamos de uma boa gestão da assistência farmacêutica e de um sistema de informação confiável. Nesse sentido, o OROS, Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, é uma ferramenta proposta pelo governo federal para cumprir esta função. Vamos para a aula. Bem-vindo a mais essa etapa do curso de Qualificação Nacional em Assistência Farmacêutica e Utilização do Sistema OROS. Nesses próximos minutos, nós vamos discutir um pouco sobre como a assistência farmacêutica se desenvolveu no país nessas últimas décadas. Além disso, nós vamos trazer para vocês como você, no seu dia a dia, no seu município, no seu estado, pode otimizar todo o seu tempo, recursos públicos e melhorar a atenção ao usuário no SUS, ok? Nós vamos falar sobre assistência farmacêutica. Então, nós vamos primeiro contextualizar como essa assistência farmacêutica evoluiu nessas últimas décadas e como você precisa se localizar nesse momento no âmbito do SUS, em especial quando envolve a gestão da assistência farmacêutica e quando envolve recursos públicos que são transferidos a estados, municípios e também de responsabilidade do governo federal para que você execute aí no seu município da melhor forma possível e que você consiga prestar a melhor assistência ao seu usuário, ok? Vamos lá? Falando um pouco sobre o contexto da assistência farmacêutica em um breve histórico. Na década de 70, o Ministério da Saúde instituiu a Central de Medicamentos, que era responsável pela compra centralizada de medicamentos em Brasília e a distribuição ocorria para as secretarias de Estado e municípios. Porém, com alguns problemas, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Em 1975, veio a primeira Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. O Brasil saiu, inclusive, na frente da Organização Mundial de Saúde, que lançou sua primeira lista de medicamentos essenciais apenas em 77. Na década de 80, a crise nacional e internacional fez com que trabalhadores e sociedade civil se organizassem por meio da reforma sanitária, marco na organização social do país, que resultou na 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência disse para o nosso legislativo como e para o nosso executivo como a população brasileira precisa ser atendida e que a saúde no país tem que ser gratuita e integral, inclusive garantindo assistência farmacêutica, conforme seu artigo 196 na Constituição de 88. A partir disso, na década de 90, e tendo o arcabouço jurídico da Constituição Federal, vieram as leis orgânicas da saúde, a Lei 8080 e 8142. Em seguida, surge de fato toda a organização administrativa do Sistema Único de Saúde, do SUS. Paralelo, também assistência médica complementar. Depois, e aí especificamente para assistência farmacêutica, em 97, a Portaria 1660 cria pela primeira vez um programa de descentralização de recurso que envolve a compra de medicamento, que é chamado de farmácia básica. A Portaria 3916 definiu em 98, pela primeira vez, uma política nacional de medicamentos, a qual nós vamos falar um pouco mais à frente. Depois, a Portaria número 166 cria o incentivo da assistência farmacêutica básica. E o elenco de medicamentos básicos, pela primeira vez, é pactuado entre gestores federais para uma aquisição totalmente descentralizada. Além disso, um marco também na regulação do mercado farmacêutico foi o surgimento da Anvisa por meio da Lei 9.782. Além disso, os medicamentos genéricos, outro avanço da saúde pública, em especial na área da assistência farmacêutica, foram criados por meio da Lei 9.787 em 99. Pessoal, todo esse avanço, sem dúvida nenhuma, mexeu com o arcabouço jurídico e a regulação de mercado, em especial farmacêutico, porque a Anvisa tem outros papéis para produtos de saúde, mas no farmacêutico tem um detalhe. No período para a criação da Anvisa, ela foi demandada, na verdade, a partir de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito instituída para investigar todo o processo
de falsificação de medicamento, de irregularidades na entrada e no registro de medicamentos, enfim, N problemas que eram enfrentados naquela época. Então, o processo de estruturação da assistência farmacêutica não foi por meio exclusivamente da política, mas ele tem um pontapé inicial em sua organização a partir dessa publicação. Em seguida, a organização da parte de regulação do mercado farmacêutico. E a partir do momento que todo esse arcabouço começa a ser gerenciado pelo Poder Executivo para executar, de fato, toda a regulação do mercado e toda a garantia da compra pública de medicamento, nós começamos a ter um avanço no acesso ao medicamento no país. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Vamos lá? As estratégias a partir de 2000, sem dúvida nenhuma, fortaleceram a assistência farmacêutica e garantiram a ampliação do acesso da população. Essas estratégias, tais como revisão da RENAME, a cada 2 anos a RENAME passou a ser atualizada, ou seja, medicamentos a partir de evidência clínica eram incorporados ou excluídos na lista nacional. Depois disso, as boas práticas de fabricação, através da RDC 34 da Anvisa. Em seguida, a Anvisa cria a Câmara de Medicamentos, através da Lei 10.742, aprovada no Congresso Nacional. Vou falar um pouco mais sobre essa lei mais à frente. Fortalecimento dos medicamentos genéricos. Revisão dos critérios de registro de medicamentos. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, a partir da Portaria 1318 de 2002, e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica por meio da Resolução 338 do Conselho Nacional de Saúde. Pessoal, tudo isso, nessas 3 décadas, movimentaram o mercado farmacêutico, a área pública e a área privada, e traçaram um norte para a melhoria da política de assistência farmacêutica no país. Lógico que os estados e os municípios permaneceram com as suas autonomias. A gente vai falar isso um pouco mais à frente, em especial na execução financeira dos recursos. Essa estratégia de organização da assistência farmacêutica por meio de normativas que envolvem a Anvisa, que envolvem o Ministério da Saúde e que envolvem todos os órgãos que controlam o setor público e o setor privado, sem dúvida ampliaram o acesso da população ao medicamento e garantiram, e aí a gente fala um pouco mais à frente, uma melhor qualidade desse medicamento. Sobre isso a gente vai falar um pouco mais, mas vamos retornar nessa evolução de estratégias. Bom, sem dúvida, para a construção de políticas de saúde no país, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica de 98 e a Política de Assistência Farmacêutica de 2004 são fundamentais, em especial para a área da assistência farmacêutica, e elas foram construídas a partir de um amplo processo de discussão nas instâncias participativas do SUS. Ou seja, além de gestores discutirem como essa política deve ser implementada, a participação social também aconteceu, em especial com a política de assistência farmacêutica, que veio a ser instituída através de uma resolução do Conselho Nacional de Saúde, Resolução 338, como a gente já falou, que norteou e norteia até hoje o processo de qualificação dessa assistência farmacêutica no país, assim como a Política Nacional de Medicamento. Além disso, essa assistência farmacêutica ela é importante porque ela tem um compromisso com o acesso a medicamentos de qualidade e a promoção do uso racional de medicamento para a população. Esse acesso também precisa ter um certo olhar equânime, ou seja, precisa se olhar para as especificidades regionais, ou seja, você tem que tratar desiguais de forma desigual. A assistência farmacêutica tem que observar, por exemplo, a necessidade de populações do norte do país em uma garantia de acesso a medicamento com uma possibilidade de abastecimento por um maior tempo, por exemplo, com estoques maiores, em virtude especialmente da dificuldade de transporte. Nós temos situações na região norte, região amazônica, que determinados deslocamentos de barco demoram 12, 15 dias. Então, o processo de abastecimento de algumas comunidades precisa ser, de fato, olhado com essa peculiaridade. E nós temos situações de abastecimento, por exemplo, de medicamentos no norte, no sul, em regiões, por exemplo, que têm dificuldade por tráfico de drogas, por N outros problemas que você tem que tentar ao máximo compor com os agentes locais
a garantia do acesso ao medicamento da população, sem interferir, lógico, no contexto local. A gente tem clareza de que a assistência farmacêutica precisa e deve garantir acesso em qualquer lugar do país, porém observando essas dificuldades e sendo o mais equânime possível. Bom, além dessa discussão sobre a política de assistência farmacêutica, todo o processo de estruturação dela dentro do SUS, hoje nós temos mais duas políticas que foram complementares à política de assistência farmacêutica e que também trouxeram mais responsabilidade para o setor público. Vamos falar um pouquinho sobre elas agora. A construção dessas políticas envolve também a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS. Ambas trazendo aspectos especiais que envolvem, por exemplo, o respeito às culturas, o respeito, por exemplo, à cultura indígena, que trabalha muito fortemente com plantas medicinais e fitoterápicos, a quilombolas, que também tem um forte aspecto com plantas medicinais e fitoterápicos no trato da saúde, entre outros aspectos. Por exemplo, nós sabemos que todo o processo da cadeia produtiva, ou seja, desde o cultivo da planta até a produção de um fitoterápico, tem vários aspectos que precisam ser levados em conta. Essas duas políticas também apontaram isso, inclusive a possibilidade de geração de renda para a população aí na sua comunidade, no seu município, que desenvolve alguma produção de planta medicinal ou fitoterápico, ok? Vamos dar uma olhada agora outras políticas que também interagem com as políticas de saúde, em especial também com a assistência farmacêutica, ok? Quando falamos de Política Nacional de Assistência Farmacêutica, precisamos olhar para outras políticas, porque a assistência farmacêutica tem uma interação direta com outras políticas. Exemplo, políticas de planejamento, as políticas que envolvem a saúde da pessoa idosa, Política Nacional de Educação Permanente, a Política Nacional de Promoção da Saúde, Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Tecnologia em Saúde e toda a parte que envolve a avaliação de tecnologia em saúde no país. Todas essas políticas têm uma interação direta com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Bom, nós já falamos da política de assistência farmacêutica, contextualizamos como ela se desenvolveu nessas últimas décadas e agora nós vamos falar sobre o que diz sobre assistência farmacêutica essa política, ok? A assistência farmacêutica, para a Resolução 338, ela é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo um medicamento como insumo essencial e visando o seu acesso e o uso racional. Bom, tudo isso que a política coloca para que o SUS absorva e desenvolva, tem, sem dúvida nenhuma, um envolvimento em pesquisa e desenvolvimento, seleção, promoção, aquisição e distribuição de medicamentos, garantia de qualidade dos produtos e dos serviços, acompanhamento e avaliação da sua utilização. Todo esse arcabouço que a política coloca para que o SUS execute, precisa ter um olhar sobre esses aspectos, ok? Com um único objetivo: garantir acesso aos medicamentos e insumos com qualidade e voltados ao uso racional desses medicamentos. Vamos falar sobre o planejamento e gestão da assistência farmacêutica no nível municipal e sobre a implantação do Horus. Nos próximos slides a gente vai mostrar para vocês como essa assistência farmacêutica vem sendo pensada no país. E a partir disso, o que é que você aí no seu município precisa fazer e precisa entender, ok? Vamos lá. Falando de assistência farmacêutica sem falar de gestão, é impossível. Então você agora tem que mergulhar um pouco sobre o que existe de definição, em especial dos grandes pesquisadores, sobre o que é essa gestão. Então, para Junquillo, é um processo técnico, político, social capaz de produzir resultados e o de capacidade de gestão. Ao mesmo tempo, lá em 2004, Guimarães aponta que a faculdade de uma organização em decidir com autonomia, flexibilidade e transparência, mobilizando recursos e construindo a sustentabilidade dos resultados de gestão. Barreto e Guimarães, lá em 2010, apontam, e aí eu coloco mais próximo do nosso dia a dia,
essa definição, porém, cada um acaba otimizando algumas definições para o seu aspecto, para a sua necessidade de trabalho, e nós, hoje, dentro do processo todo da assistência farmacêutica, olhamos essa definição muito similar ao que nós fazemos. E aí, Guimarães e Barreto definem que gestão é um processo técnico, político e social capaz de produzir resultados. E esses resultados, sem dúvida, envolvem uma melhoria da gestão, com discussão sobre resultados e focada, sem dúvida nenhuma, para a assistência farmacêutica, na garantia do acesso ao medicamento ao usuário, com a melhor orientação possível para o seu uso, ok? Bom, a gente falou um pouco sobre gestão, as definições que alguns pesquisadores apontam para o dia a dia no setor público e no setor privado. Para que você absorva um pouquinho desse processo de gestão, a gente tem outras estratégias que vêm sendo desenvolvidas no Sistema Único de Saúde, que observam essas definições e tentam colocar isso na prática. Vamos olhar um pouquinho. Entendendo a gestão no Sistema Único de Saúde, por exemplo, nós temos peculiaridades que envolvem pactuações que acontecem no âmbito do Sistema Único de Saúde. E aonde ocorre, Suetônio, essas pactuações? Bom, nacionalmente pela Comissão Intergestora Tripartite, a CIT. Nos estados, pela Comissão Intergestores Bipartite, ou seja, as comissões intergestores bipartite envolvem secretarias municipais de saúde e a Secretaria de Estado da Saúde. Nas regiões de saúde, pelas comissões intergestores regionais, ou seja, dentro de um estado ou interestados entre um estado e outro, existem regiões de saúde que conformam-se com gestores municipais daquela região de saúde e secretários estaduais de saúde, que pactuam também as necessidades de saúde daquela população. Paralelo a isso, nós também temos os espaços dos conselhos de saúde. E nas conferências de saúde também se discute como o usuário do SUS, como a população, como gestores, devem desempenhar os serviços de saúde. Elas acontecem a cada 4 anos. Nessas esferas de gestão do SUS, porém, existe uma missão clara, que é de deliberar, fiscalizar, acompanhar e monitorar as políticas públicas de saúde. Então, pessoal, os conselhos de saúde têm um papel fundamental aí na sua cidade, no seu estado e no âmbito nacional. Eles discutem como o gestor deve executar aquela política definida lá na Conferência Nacional de Saúde, na Conferência Estadual de Saúde e na Conferência Municipal de Saúde. É uma cascata, vamos dizer assim, e ela precisa ser sempre fortalecida porque vocês, periodicamente, enquanto gestores, enquanto trabalhador da saúde, vocês precisam participar das discussões que envolvem a saúde do seu município, do seu estado e no âmbito nacional. Por quê? Porque sem você dizer como você espera que ela funcione, os gestores não terão esse norte. E isso é fundamental para que você, na assistência farmacêutica, também planeje o acesso ao medicamento, ok? Vamos continuar? Qual o papel, então, das comissões intergestores? O artigo 30 do Decreto 7508, publicado em 2011, as comissões intergestores pactuarão a organização e funcionamento das ações de serviço de saúde integradas em redes de atenção à saúde. E aí a gente vai falar um pouco sobre o que é CIT, a CIB e a CIR, ou seja, CIT, Comissão Intergestores Tripartite, a gente falou um pouco antes. Ela, no âmbito da União, ela é vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais. A CIB, Comissão Intergestores Bipartite, funciona no âmbito estadual e ela é vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, para efeitos também administrativos e operacionais. A Comissão Intergestores Regionais, que ela foi criada, na verdade, a partir do Decreto 7508, ela funciona no âmbito regional, vinculada à Secretaria de Estado da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes apontadas na Comissão Intergestores Bipartite. Ou seja, existe uma comissão estadual e essa comissão estadual também define algumas diretrizes para uma pactuação regional. Essa região falada aqui é uma região de saúde. Bom, quando a gente fala de pactuação no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem dúvida nenhuma,
a gente tem que fazer um olhar muito claro, ter um olhar muito claro para as comissões intergestores tripartite, comissão intergestor bipartite e comissão regional. Essas três pactuam como os recursos financeiros e como deve ser a execução dos serviços das ações de saúde no território, seja nacional, estadual ou regional. E aí os conselhos de saúde, paralelo, eles vêm para fiscalizar, acompanhar, monitorar e deliberar sobre todas essas pactuações realizadas. Inclusive, acompanhar os resultados das conferências municipais, regionais, estaduais e nacional, para saber de fato se ela está sendo executada conforme foi recomendada pela população, uma vez que as conferências acontecem com a participação de gestores, trabalhadores e usuários do SUS. Ok? Vamos continuar? Bom, as pactuações nas instâncias de gestão do SUS acontecem nessas comissões intergestores bipartite, tripartite e comissões regionais. Esses gestores públicos poderão ser representados, portanto, pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASEMES, e o Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde, os COSEMES. Todos eles representam os seus interesses nas pactuações, seja na Comissão Intergestor Regional, na CIB ou na CIT. Ok? Então, todos os gestores têm representação, seja em qual comissão for. Porém, você tem que estar atento que elas podem definir alguns aspectos que envolvem assistência farmacêutica, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Vamos lá? Bom, quais são as prioridades de pactuação desses gestores no que envolve ações e serviços de saúde? Primeiro, atenção primária ou atenção básica. Essas recomendações estão lá previstas no Decreto 7508. Segundo, urgência e emergência. Terceiro, atenção psicossocial. Quarto, atenção ambulatorial, especializada e hospitalar, além da vigilância em saúde. Todas definidas por meio de decreto federal, decreto 7508, e que você precisa ter clareza que ela tem que nortear toda a tua programação, aquisição, dispensação e todo o teu processo de planejamento na assistência farmacêutica, ok? Bom, nós falamos sobre as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS. Além de todas essas ações e serviços de saúde, você tem que pensar no que é necessário para a assistência farmacêutica, atendê-las. E isso, sem dúvida nenhuma, só irá acontecer se você se aproximar dos estabelecimentos de saúde que ofertam os serviços e aonde, em especial, existe demanda de medicamento e insumos para a saúde. Vamos falar um pouco mais à frente sobre essa necessidade de informação para planejamento da assistência farmacêutica, ok? A assistência farmacêutica deve ser pactuada de forma transversal a todas essas ações e serviços de saúde, observando em especial a atenção básica, a urgência e emergência, a atenção psicossocial, a atenção ambulatorial e hospitalar, a vigilância em saúde e também as redes temáticas que foram desenvolvidas nesses últimos anos pelo Ministério da Saúde, juntamente com CONAS e CONASEMES, que são as redes cegonha, atenção psicossocial, pessoa com deficiência, doenças crônicas, assim como toda a rede que envolve a oncologia no país. Para a realização do planejamento da assistência farmacêutica aí no seu município, você precisa de informações oriundas das suas unidades de saúde, dos seus estabelecimentos de saúde. Como, por exemplo, você pode utilizar, por exemplo, informações das centrais de abastecimento farmacêutico, que te darão, com certeza, as informações da demanda do município, porém que, em muitas situações, precisam ser complementadas com informações das unidades básicas de saúde, dos centros de atenção psicossocial, das farmácias do componente especializado da assistência farmacêutica, do atendimento domiciliar, das unidades de pronto atendimento, dos hospitais que, porventura, existam no seu município, bem como sobre as unidades que envolvem a farmácia popular do Brasil. Ok? Bom, nós falamos um pouco sobre os serviços que podem te ofertar informações importantes para o planejamento. O que é que você precisa agora saber?
quais recursos são transferidos para municípios, estados e também ficam no governo federal, que envolvem a assistência farmacêutica. Sem isso, você não consegue planejar uma boa compra, garantindo a demanda real do seu município, ou até conseguindo melhorar a aquisição com preços adequados e otimizar a parte desse recurso para outros fins, como a gente vai falar um pouco mais quando a gente entrar no detalhamento do componente básico da assistência farmacêutica, ok? Vamos lá? Bom, quando eu falo de blocos de financiamento, a portaria 204 norteia quais blocos de financiamento existem no âmbito do SUS. A portaria foi publicada em 2007, porém ela tem atualizações ano a ano. Ela define 6 blocos de financiamento: a assistência farmacêutica, atenção básica, atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, vigilância em saúde, gestão do SUS e investimentos na rede de serviços de saúde. Bom, nós falamos um pouco sobre os blocos de financiamento no âmbito do SUS. Esses 6 blocos funcionam para transferência de recurso no âmbito estadual e no âmbito federal, para municípios e estados. A gente tem que ter clareza que esses blocos norteiam como você deve gastar os recursos que envolvem a saúde no país, ok? Vamos falar um pouco mais sobre o bloco de assistência farmacêutica, ok? O primeiro passo é conhecer quais os recursos financeiros da assistência farmacêutica e como eles estão disponíveis e distribuídos no SUS. Para que você observe como você vai gastar da melhor forma possível, qual recurso disponível e se ele atende à tua demanda como um todo, ou se você vai ter que procurar outras fontes de recurso para complementar a aquisição, por exemplo, de medicamentos da assistência farmacêutica básica. Vamos continuar aqui. O bloco da assistência farmacêutica e suas divisões em componentes e programas se organiza da seguinte forma: componente básico, que compreende os recursos para assistência farmacêutica na atenção básica, estão contemplados nos anexos 1 e 4 da RENAME de 2012, que vem sendo atualizado, que são normatizados pela portaria 1555 de 2013. Componente estratégico são recursos do Ministério da Saúde usados para compra centralizada em Brasília e distribuição aos estados e municípios dos programas de DST-AIDS, tuberculose, rancenias, hemoderivados, combate ao tabagismo, alimentação e nutrição, endemias focais, lúpus, entre outras patologias. Ou seja, são medicamentos para patologias de interesse prioritário da saúde pública. Esses 2 componentes acabam sendo o dia a dia da atenção à saúde no seu município. Em especial, por quê? Porque o recurso do componente básico é para a transferência daquele elenco de medicamentos que são dispensados ou distribuídos ou entregues na atenção básica, que envolve mais de 200 medicamentos, mais de 200 apresentações farmacêuticas. E esses medicamentos são pactuados na CIB, aí na sua comissão intergestora e bipartite, e ela é a base para a sua aquisição com base nesse recurso. Ou seja, você programa a tua compra a partir dessa definição de elenco nacional, no anexo 1 e anexo 4 da RENAME. E o componente estratégico é uma compra centralizada do Ministério da Saúde para essas patologias que são estratégicas, por definição, e que o Ministério da Saúde é o responsável pela compra e distribuição para o país, ok? Vamos conhecer os outros componentes. Bom, o componente especializado é caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas no protocolo clínico e diretriz terapêutica publicada pelo Ministério da Saúde. E aí quem normatiza o componente especializado é a portaria 1554 de 2013. Além disso, um programa popularmente conhecido no país é o Programa Farmácia Popular, caracterizado por 2 estratégias denominadas Farmácia Popular Rede Própria, onde o Ministério da Saúde transfere recurso para a estruturação de farmácias e gestão de municípios e estados, além de parceiros como universidades, filantropias, enfim, com investimento de estrutura e custeio pelo Ministério da Saúde. E o Aqui Tem Farmácia Popular, por meio de um convênio entre a rede privada de farmácias, que se credencia no programa
para comercializar e dispensar gratuitamente um elenco de medicamentos de hipertensão, diabetes e asma. A farmácia popular tem um regramento ou uma normativa por meio da portaria 971 de 2012. Então, o bloco de assistência farmacêutica possui esses 4 componentes, ou melhor, 3 componentes e a farmácia popular, para que ocorra a transferência de recurso para a aquisição de medicamento ou para a entrega e distribuição de medicamento nos estados. A gente tem que entender que isso não se restringe a toda a assistência farmacêutica. Falar desses 4 itens que envolvem o bloco de assistência farmacêutica não significa que isso é a assistência farmacêutica do país inteiro. Mas, Suetônio, por que você está dizendo isso? Porque a assistência farmacêutica é um pouco maior que isso. Exemplo, nós envolvemos recursos da média e alta complexidade, ou seja, recursos da área hospitalar, da área que envolve o CAPS, dos centros de especialidade, ou seja, nós também programamos para a compra de medicamentos e insumos que se repassa recurso por meio de outro bloco de financiamento, não meramente pelo bloco da assistência farmacêutica. Porém, esse bloco da assistência farmacêutica é o grande montante financeiro, principalmente de transferência do governo federal para os municípios e estados. Para vocês terem noção, o governo federal gastou mais de 12 bilhões de reais em 2013, vai chegando em 2015 próximo dos 14 bilhões de reais investidos para aquisição de medicamento, seja repassando recurso para os municípios, seja realizando compra centralizada, ok? Vamos um pouco mais à frente. As ações estratégicas para a gestão da assistência farmacêutica. Primeiro, identificar se a assistência farmacêutica consta no organograma da Secretaria de Saúde, ou municipal, ou estadual, ou até no próprio Ministério da Saúde. Consultar o plano de saúde do seu município, do seu estado. Saber qual a vigência desse plano e como você pode inserir nele ações e metas que envolvem a assistência farmacêutica. A não ser que ele já contemple essas ações e metas. Porém, você tem que monitorar e avaliar esse plano também. Identificar se o município e o estado, eles estão garantindo o repasse pactuado, em especial para a assistência farmacêutica básica, o repasse do componente básico da assistência, que envolve pactuações em CIB e na tripartite. Além disso, qual o papel de institucionalização do setor da assistência farmacêutica dentro da secretaria? Ou seja, sem existir no plano de saúde, sem existir monitoramento e avaliação dentro da Secretaria de Saúde, a assistência farmacêutica não está institucionalizada e a ideia é que ela seja institucionalizada. Além disso, identificar possíveis fontes de recursos federais e estaduais para garantir mais investimento na estrutura da assistência farmacêutica. Exemplo, o programa Qualifar, que nós vamos entrar num detalhamento maior nesse curso, arranjo produtivo local para fitoterapia e plantas medicinais, bem como emendas parlamentares que, porventura, algum parlamentar vincule ao seu município, a um estabelecimento de saúde, enfim. Além disso, apresentar ao Conselho de Saúde o planejamento da assistência farmacêutica para que ele delibere e acompanhe todo o processo de planejamento, todos os indicadores e como o recurso da assistência farmacêutica está sendo revertido para a população. Todas essas estratégias, e aí existem muitas outras, são fundamentais para que você qualifique o serviço da assistência farmacêutica no seu município, ok? Vamos dar uma olhada em outras ações que envolvem o planejamento, em especial o financiamento da assistência farmacêutica. Bom, quando você fala em planejamento da assistência farmacêutica, sem dúvida você precisa consultar algumas fontes que são obrigatórias no setor público, em especial no âmbito do SUS. Exemplo, todo município possui uma lei de diretrizes orçamentárias ou uma lei orçamentária anual, além do seu plano plurianual, bem como plano de saúde, sua programação anual de saúde, que anualmente também precisa existir um relatório anual de gestão sobre a execução de tudo que foi planejado. E relatório da Conferência de Saúde, que ela é a base para que você atenda à necessidade da população de acordo com o que foi pactuado, do que foi decidido durante a Conferência de Saúde. Então, o planejamento da assistência farmacêutica precisa ser subsidiado dessas informações de planejamento
com a LDO, LOA, Plano de Saúde, PPA, que o seu município normalmente executa periodicamente, de acordo com a determinação legal, por exemplo, a LDO uma vez por ano, junto com a Lei Orçamentária Anual. Então, todo ano você tem que procurar o seu setor de planejamento e verificar se a assistência farmacêutica está contemplada. Bem como, a cada 4 anos, e periodicamente pode ser atualizado, mas normalmente a cada 4 anos, se planeja toda a saúde do município. E lá dentro precisa existir deste plano um capítulo específico da assistência farmacêutica. Caso contrário, você não vai conseguir acompanhar e monitorar todo o processo de pactuação feito na conferência e feito com o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde também precisa acompanhar todo esse processo. Então, tudo que você desenvolver em planejamento na assistência farmacêutica, coloca ele lá, submete, na verdade, ao Conselho Municipal de Saúde, para que ele também acompanhe junto com você. Esse é um papel do Conselho, ok? O relatório de gestão possui um sistema disponibilizado na web para o país inteiro, com todos os relatórios de gestão dos municípios, estados e governo federal, a partir de uma periodicidade definida na Lei 141 de 2012. Ela exige que todo gestor público na área da saúde publique periodicamente esse relatório de gestão. E esse site você pode acessar facilmente por meio do www.saude.gov.br/sargsus, inserir qual município, estado você deseja obter as informações e você consegue baixar o relatório anual de gestão, o plano de saúde do município e todas as outras informações que envolvem o planejamento desse município e a prestação de contas deste município que se dá por meio desse relatório. Então, a assistência farmacêutica também é inserida nesse relatório. Todo o acompanhamento do que foi planejado e executado deve aparecer nesse relatório disponível no SargSUS. Então vai lá, é um instrumento fundamental para que você acesse, verifique se seu município, seu estado vem apresentando em primeiro lugar o relatório ou vem executando, por exemplo, determinadas ações e metas pactuadas na assistência farmacêutica da forma que você espera, ok? Vamos um pouco mais adiante. Ok, então você precisa observar seu município, saber quais serviços, quais estabelecimentos de saúde necessitam de medicamentos e insumos para realizar um bom planejamento. O planejamento dessa assistência farmacêutica, sem dúvida, precisa que você obtenha as informações mais confiáveis para que ele ocorra de forma fidedigna, baseado na necessidade da população e dos serviços. Para isso, você precisa conhecer bem as centrais de abastecimento farmacêutico e suas demandas, os centros de especialidade e componentes especializados, os serviços de atendimento domiciliar, as unidades de pronto atendimento, o SAMU, os centros de regulação que também precisam estar atrelados às necessidades de consulta médica, demanda também de cuidado farmacêutico, as unidades básicas de saúde e também o serviço hospitalar. Ou seja, todos os serviços de instalação e responsabilidade do município devem ser atendidos nesse seu planejamento. A assistência farmacêutica precisa, portanto, estar integrada com as ações e serviços de saúde de cada estabelecimento, para entender a demanda, conseguir planejar a partir dela e, sem dúvida nenhuma, dar a melhor resposta ao gestor. Para isso, você precisa também de sistemas de informação que te subsidiem com a informação mais rápida e confiável, a exemplo do Sistema Horus. O Sistema Horus é um dos sistemas disponibilizados de forma pública e gratuita para você aí no seu município qualificar o seu processo de trabalho. Garantir que a informação venha de forma mais rápida e confiável para que você tome a decisão. Então, o secretário de saúde, o farmacêutico, o estabelecimento de saúde que utiliza o Sistema Horus, com certeza, nesse processo todo de qualificação da assistência farmacêutica, consegue ter uma resposta mais rápida e eficaz para a tomada de decisão. Então, o que é que a gente quer com a utilização do Sistema Horus? Nesse curso, você vai conseguir utilizar algumas funcionalidades que, na verdade, te
qualificam para tomar uma decisão no município, seja na unidade básica de saúde, seja através de uma decisão macro de um gestor, ou seja, ele precisa definir valores de uma compra e essa informação, sem dúvida, vai ser melhor qualificada a partir de um sistema de informação que você utiliza, que tem uma frequência de utilização desde a central de abastecimento farmacêutico até a unidade básica de saúde. O Sistema Horus vem com essa perspectiva. Nós vamos agregar a esse curso algumas atividades que envolvem a utilização do sistema, desde o processo de adesão do secretário de saúde ao Sistema Horus, junto ao Ministério da Saúde, até a utilização dele na dispensação de medicamento. Eu espero que isso ajude a você a qualificar não só o seu processo de trabalho para o gestor, mas o seu dia a dia para melhorar a assistência do usuário, com informações fundamentais, por exemplo, com abandono de tratamento de alguns pacientes, ou por motivos de não terem aderido adequadamente ao tratamento por uma reação adversa, por uma contraindicação, ou por simples abandono, por esquecimento, por demência, por outros problemas que envolvem a saúde de idosos, por exemplo. Então, o Sistema Horus te aponta essa informação, por exemplo, de pacientes que estavam programados para receber o medicamento, não compareceram, e essas informações são fundamentais para realizar busca ativa no seu município. A tua equipe de saúde da família pode ter essa informação e conseguir ir à busca desse paciente no domicílio. O agente comunitário de saúde se mobiliza no território para que esse paciente volte a ser atendido pela equipe, ou esse paciente tenha sua medicação, seu tratamento alterado, uma vez que ele desenvolveu reação adversa, um efeito colateral. Ok? Então vamos entender um pouco mais como funciona essa assistência farmacêutica para que você qualifique o seu planejamento. Bom, existem algumas especificidades da assistência farmacêutica que a gente tem que detalhar para você nesse curso. A exemplo do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que envolve recurso financeiro, o componente estratégico, que as compras são centralizadas, mas que você precisa entender como você no município precisa programar adequadamente para que o Estado solicite ao Ministério da Saúde esses medicamentos. O componente especializado também terá informações específicas sobre ele, no que se refere a toda a rotina dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e em especial a saúde indígena, o subsistema de atenção à saúde indígena. Ele é um subsistema dentro do Sistema Único de Saúde com observância específica para a cultura indígena, onde você vai ter que entender todo o funcionamento para que você consiga articular os seus serviços de saúde no município com os serviços da saúde indígena. A saúde indígena hoje precisa ter um desenho diferenciado para atender a cultura indígena, assim como outras necessidades que envolvem, por exemplo, a compra de medicamentos e o atendimento à cultura por meio das plantas medicinais e fitoterápicos do indígena, fomentando inclusive esse uso, mas entendendo que ele precisa também ter orientação sobre o uso correto do medicamento ou da planta medicinal e fitoterápico, ok? Bom, o Sistema Horus, sem dúvida, qualifica a decisão da gestão, em especial porque ela vai desde o almoxerifado, seja ele central, regional, no município, no estado, até a unidade de saúde, até que essa unidade de saúde entregue ou dispense o medicamento a esse usuário. Isso também acontece na saúde indígena, porém num formato diferente, onde os distritos sanitários especiais indígenas distribuem para os polos base de saúde indígena e esses distribuem para as casas de apoio à saúde indígena e aldeias. Então a lógica do sistema é semelhante à do Sistema Horus no seu município, porém atendendo às especificidades da saúde indígena, ok? Nós falamos sobre informações que envolvem financiamento, Sistema Horus, a gestão, mas agora você precisa saber onde você visualiza o recurso disponível para o seu município, para o seu estado, a partir das transferências, por exemplo, do governo federal. Então vamos olhar agora, e aí você pode acessar a qualquer momento, a qualquer hora, o sistema do Fundo Nacional de Saúde, que disponibiliza as informações sobre as transferências federais para o seu município, para o seu estado, ok? Vamos dar uma olhada. Você, a partir do www.fns.saude.gov.br, pode acessar
por ano, por estado, por município, a disponibilidade do recurso financeiro, inclusive através de observação detalhada das transferências de recursos para o seu município ou seu estado. Nós vamos, por exemplo, utilizar o município de Lagoa da Canoa como um exemplo para que você visualize o recurso disponível nessa transferência. Exemplo, no bloco da assistência farmacêutica, existe o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, os recursos transferidos e o Programa de Assistência Farmacêutica Básica, com os respectivos recursos transferidos. Ou seja, por meio do Fundo Nacional de Saúde, você qualifica, inclusive, a sua informação de disponibilidade de recurso financeiro para aquisição de medicamento. Então, todo o processo de planejamento até a disponibilidade de recurso financeiro para, por exemplo, aquisição de medicamento, estruturação de serviço, você, sem dúvida, vai conseguir, dentro dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional você consegue, e também no seu estado. Alguns estados possuem portais de transparência que também informam os recursos das pactuações estaduais transferidas aos municípios. Isso é fundamental que você verifique no seu estado, verifique junto ao seu município se ele tem acesso a essas informações da transferência do recurso federal, do recurso estadual para as contas do seu município, em especial na execução dos programas da assistência farmacêutica básica, ou seja, do componente básico, que é utilizado para a aquisição dos medicamentos do anexo 1 e anexo 4 da Rename, e também o recurso do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, que vocês vão conhecer um pouco mais durante o curso, ok? Vamos agora conhecer quais especificidades nessas transferências você também precisa conhecer. Especialmente sobre o Qualifar SUS, que nós falamos um pouco antes, na transferência de recurso que você visualiza no Fundo Nacional de Saúde, você pode acompanhar, por exemplo, a transferência desse eixo estrutura. O programa Qualifar SUS, estruturado nesses 4 eixos, hoje tem recurso de transferência diretamente aos municípios para a estruturação de serviços e qualificação também de recursos humanos. O eixo estrutura tem a finalidade de contribuir na estruturação dos serviços no SUS. O eixo educação para a promoção da educação permanente, e esse curso é uma dessas estratégias. O eixo informação para produzir documentos técnicos e disponibilizar em tempo as informações que possibilitem o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações e serviços dessa assistência farmacêutica. O eixo cuidado é o eixo que traz a necessidade do acompanhamento do usuário e, em especial, no uso racional de medicamento, garantindo a qualidade dessa farmacoterapia, ou seja, da prescrição desses medicamentos para esse usuário, e que você aí no seu município precisa qualificar. Vários municípios, por exemplo, vêm estruturando suas centrais de abastecimento farmacêutico, suas unidades básicas de saúde, qualificando inclusive as estruturas físicas e os recursos humanos nesses serviços. Momento Horus. Você deve estar se perguntando como fazer o processo de implantação do sistema Horus. A partir do cumprimento da 4ª fase de adesão, que é a solicitação de senha para o ambiente de produção do sistema Horus, o responsável pela implantação pode desenvolver algumas etapas fundamentais para o processo de implantação do sistema. A primeira delas é fazer uma consulta na página do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que você pode visualizar o link abaixo, e verificar se as suas unidades de saúde estão devidamente cadastradas e atualizadas na página do SINES. Essa consulta é muito importante, pois o número do SINES de cada unidade de saúde será utilizado no momento do cadastro dessa informação de cada estabelecimento de saúde na base do sistema Horus. Simultaneamente a este processo, o gestor municipal pode promover uma capacitação da equipe de assistência farmacêutica que vai trabalhar com o sistema Horus. Se você faz parte dessa equipe e está fazendo o treinamento, você já está fazendo parte desse processo da implantação do sistema. Uma vez que a equipe de assistência farmacêutica já está capacitada para o uso do sistema Horus, a senha para o ambiente de produção para toda essa equipe já capacitada pode ser solicitada. Esta solicitação ela é enviada para a equipe de suporte do Horus
e o gestor municipal é o responsável pela autorização desta senha para cada funcionário que vai alimentar o sistema. Após esta etapa, o gestor municipal do Horus já pode iniciar os cadastros básicos do sistema. Mas quais são os cadastros básicos? O Horus, ele é constituído e ofertado aos municípios e estados de uma forma padrão, com um conjunto já estabelecido de funcionalidades para serem utilizadas dependendo da realidade de cada local. Cada local de implantação vai alimentar o sistema Horus com dados da realidade municipal. Por exemplo, se o seu município possui 5 unidades básicas de saúde e em cada uma delas o Horus será implantado, o gestor municipal vai fazer a consulta na base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CINES, e vai iniciar os cadastros básicos, alimentando o sistema com dados do CINES, cadastrando uma a uma de suas unidades no sistema. Outra etapa é o cadastro da localização física. No local onde o Horus será implantado, é possível informar qual é a localização física do estoque. Se for em um almoxarifado, por exemplo, é possível informar prateleira 1, prateleira 2, corredor A, B ou C, ou simplesmente sala de estoque se for um local menor. Outro cadastro básico muito importante nessa etapa é o cadastro de origem e subgrupo de origem de receita. O cadastro de origem e subgrupo é importante, pois no momento da dispensação dos medicamentos, o atendimento das prescrições, é possível informar de onde vem esta prescrição, onde o usuário SUS foi atendido e obteve aquela prescrição. E isso futuramente vai gerar relatórios de consumo por cada origem e subgrupo de origem de receita. Após essa etapa dos cadastros básicos, é importante verificar se cada funcionário que vai operar o sistema Horus possui acesso à base do Cartão Nacional de Saúde, o sistema CADWeb. Cada município brasileiro possui uma pessoa responsável por essa parte de cadastro dos usuários SUS nesta base do Cartão Nacional de Saúde. Então, esta pessoa vai fornecer a senha para cada profissional que vai operar o Horus. Esse acesso ao CADWeb é muito importante, pois ao utilizar o sistema Horus, é possível fazer uma consulta via Horus e já localizar a informação de cada usuário SUS. Sem esta etapa, não é possível realizar a dispensação dos medicamentos. Outra etapa muito importante no processo de implantação do Horus é o inventário. Trata-se da contagem dos medicamentos que estão no estoque, anotando as informações sobre o princípio ativo, a concentração, a forma farmacêutica, o valor unitário do item, a quantidade, o nome do fabricante de cada produto e o número do lote. Com estas informações, já é possível fazer o saldo de implantação do sistema Horus. A partir do saldo de implantação realizado no sistema, o inventário está concluído e as informações do estoque físico já estão 100% conferidas com o estoque virtual do Horus. Então, a partir daí, toda movimentação de entrada, saída e dispensação já deve ser feita por meio do Horus. Para complementar o nosso raciocínio sobre o processo de implantação, acompanhe comigo as possibilidades de movimentação de cada perfil de acesso ao Horus. Os principais perfis de utilização do sistema Horus são gestor municipal, perfil farmácia unidade de saúde e perfil almoxarifado CAF. O profissional que recebe o perfil de gestor municipal geralmente é o responsável pela assistência farmacêutica ou o responsável pela implantação do sistema Horus. Permite acesso a todas as funcionalidades do sistema. O gestor municipal consegue visualizar os dados de todos os estabelecimentos cadastrados no município. O profissional que recebe o perfil almoxarifado CAF trabalha exclusivamente no almoxarifado, realiza o atendimento das requisições das unidades, a distribuição de produtos para as unidades, pode fazer ainda dispensação
e ter todo esse fluxo de movimentação entre as unidades e o almoxarifado. O perfil farmácia, unidade de saúde, é conferido ao profissional que trabalha na farmácia em edificação exclusiva ou ainda naquela farmácia que é dentro de uma unidade de saúde. Por meio deste perfil, é possível fazer o registro da dispensação de medicamentos para os usuários SUS, a saída para os departamentos da unidade, permite o registro do remanejamento de medicamentos entre as unidades e ainda fazer a requisição de produtos ao almoxarifado. Como você pode observar, o processo de implantação do Horus é constituído por várias etapas. Se houver alguma dúvida, visite a nossa página www.saude.gov.br/Horus ou ainda consulte os tutoriais de cada funcionalidade na plataforma. Vejo você no próximo módulo. Voltamos para a aula. Bom, pessoal, nós encerramos por aqui o módulo de assistência farmacêutica, mas vocês terão outras informações que envolvem seleção, programação, aquisição, armazenagem, distribuição e dispensação e orientação sobre o uso de medicamento. O intuito do curso é trazer o máximo de informações de forma mais objetiva para vocês, para que vocês qualifiquem o dia a dia da assistência farmacêutica nas unidades básicas de saúde, nos centros de atenção psicossocial, nas CAFs, nos serviços hospitalares, de uma forma muito simples, porém que vocês precisam aprofundar com todo o material disponível na plataforma. Então acessem a plataforma, conversem com o seu tutor, qualifiquem essas informações que estão nas aulas com o material complementar e eu espero que a partir de agora a sua assistência farmacêutica tenha, sem dúvida, um melhor resultado. Até a próxima! Terminamos o módulo 2. Lembre-se de realizar as atividades avaliativas na plataforma. Nos vemos no nosso próximo módulo. Até lá!